Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Isso aconteceu em Minas Gerais. Nosso povo. E eles foram envolvidos numa calamidade inesperada. Eu quero convidar a igreja a juntarmos as nossas vozes ao Senhor e orarmos pelas famílias. De quem é a culpa? Vai resolver saber de quem é a culpa? Não. Vi hoje uma entrevista do prefeito de Brumadinho culpando o Estado. E vamos ouvir o governador, vai culpar o governo federal. Vamos ouvir o governador federal, aí ele vai culpar quem? A Companhia Vale do Rio Doce? Tá bom, achou-se um culpado. O que é que vai se fazer? Eu quero convidar os irmãos a não procurar o culpado. Fizeram isso no passado. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Jesus disse, nem ele nem o pai dele pecou. Ele nasceu cego por um propósito de Deus. Vamos orar e entender o propósito de Deus. O que a igreja pode fazer nesse momento? Já soma 37 famílias envolvidas com o velório. Isso deve mexer com o nosso coração, irmãos. Isso deve me levar à oração. É sério o que aconteceu lá. É sério. E aquelas marcas vão ficar por muitos anos na alma daquele povo. É a segunda vez que eles experimentam uma tragédia desta natureza. Quero convidá-los a colocarem-se em pé para nós orarmos ao Senhor. Pedir a sua misericórdia. Não adianta a gente encontrar o culpado. O leite derramou. Vamos juntar as nossas vozes em oração. Pedir a Deus a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade. O que a gente pode fazer? Vamos orar. E depois de orar, eu posso enviar ajuda para lá. Podemos fazer isso. Vamos nos envolver. São nossos irmãos. É gente carente, gente que precisa de ajuda. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, no início de nossa reunião, levantamos as nossas vozes pelo Teu Espírito, intercedendo junto ao Senhor pelas famílias de Brumadinho. Tem misericórdia, Senhor nosso Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia das pessoas envolvidas diretamente, das envolvidas indiretamente. Tem misericórdia daquele povo, ó Deus. Eu clamo ao Senhor junto com os meus irmãos, pela intervenção do Senhor, com provisão, com consolo, com força, dando direção àquele povo e usando a nós como instrumento de alívio. Faça isso por amor do Teu nome e abençoe o povo mineiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem-se, meus irmãos. Obrigado. Agradecemos a Deus, depois de 20 dias de férias, o pastor Vinícius retornou. Hoje ele está pregando a palavra de Deus, substituindo um pastor que está de férias, está no Turvo. Está lá. Domingo fui eu, hoje o pastor Vinícius. No próximo domingo, o pastor Mateus volta das suas férias e deve assumir o trabalho ali. Orem por isso e agradeçam a Deus por esse tempo que o Senhor deu. Neto, onde está o Neto? Mahmoud Mohamed Hussein Ali Neto. Vem dar-nos explicação sobre o calendário.
nós estamos com o calendário pronto, irmãos. E ele vai dar rapidamente explicações como vai funcionar, como você vai ter acesso ao calendário anual da igreja, as atividades dos ministérios. Por favor, meu irmão. Boa noite, igreja. Esse calendário ele foi feito para facilitar o uso dos ministérios, dos eventos, para que a igreja inteira tenha acesso a todos os eventos de todos os ministérios e não fique por fora de nenhum tipo de compromisso que tenha, de horário, data, local. Então, em primeiro lugar, como é que ele vai funcionar? Para você ter acesso a ele, você tem 2 passos a serem feitos. O primeiro, que pode ser visto ali, é o site da nossa igreja. Nele, na parte de baixo, tem a aba de agenda. Nessa agenda, se a pessoa apertar, ela segue no próximo slide e ela tem acesso ao calendário da igreja. Esse calendário, como todos podem ver, ele tem o endereço, tudo, e o horário, as especificações, e de cada ministério. E seguindo no próximo slide, a pessoa pode ver que tem a parte de mapa. Então, caso você tenha um visitante que quer conhecer a igreja, quer conhecer algum evento da igreja, você pode simplesmente passar esse mapa para ele. E aí ele aperta naquela parte de mapa e ele tem o direcionamento de onde ele está para a nossa igreja, como o serviço do Google, né? No próximo slide, pode ser visto que ali embaixo no calendário, ainda na primeira forma de visualizar esse calendário, tem o Mais Google. Esse mais, ele agrega o seu calendário pessoal ou de trabalho ao calendário da igreja. Então, se porventura você tem um calendário pessoal e queira agregar o calendário da nossa igreja, é possível através daquilo. E seguindo neste slide, no próximo, pode-se ver que a página, a partir do momento que se aperte o mais, vai para aquela página, você coloca o seu e-mail, Gmail, né, do Google, e ele agrega os 2 calendários. E aí, seguindo no próximo, este é o calendário, caso seja visualizado num dispositivo, como um tablet ou um celular. E ele é o mais intuitivo e ele tem o ano inteiro da nossa igreja. E esse calendário, ele tem com esse objetivo, que as pessoas, elas participem cada vez mais de todos os eventos e os líderes de ministérios tenham acesso, tenham esse diálogo entre um e outro para os convites dos grupos. E uma coisa futura que nós faremos é enviar convite. Então, se vai ter um evento, o próprio Google, ele envia o convite, as pessoas dão sim ou não, e o líder ou a assembleia, por exemplo, da igreja tem acesso a quantos vão ir nesse evento. E assim, pode-se saber se haverá quórum, essas coisas, ou se precisa remanejar o evento para outro lugar. E é só isso então. E aí então contamos com o apoio da igreja para que usem o serviço e cada vez para que possamos aprimorá-lo cada vez mais. Obrigado. Por exemplo, aqui tem um ministério. Você clicar aqui, ele vai dizer onde que é. Clicar na segunda vez, ele vai dizer o mapa de onde você está para o lugar da reunião. Fantástico. Eu fiquei assim, maravilhado com esse trem. Coisa boa, né? Obrigado, Neto. Muito obrigado. Todos os eventos, todos os trabalhos estão ali. Você pode ter acesso. Seu filho adolescente tem uma reunião em tal lugar, você vai ver onde que é, vai acompanhar, tá bom? Então, graças a Deus por isso. Agora, em fevereiro, se Deus quiser, nós vamos começar as aulas preparatórias para o batismo. Temos alguns irmãos, aqueles que não deram ainda o seu nome, por gentileza, procure o Marcos Deman ou a secretaria. Diz, olha, eu quero me batizar. E a gente vai, então, acompanhar vocês por um período. Depois disso, iremos publicar o seu batismo. Amém? Vamos cultuar o nosso Deus agora com uma palavra de oração. Quero convidá-los a colocar-se em pé. Depois disso, nós vamos cantar o cântico de número 248. Vamos orar? Samuel, meu irmão, vem cá orar ao Senhor, apresente a Ele este culto e peça a bênção dEle por todas as atividades do mesmo, por favor. Senhor Deus e Pai, aqui em Tua presença, Senhor, queremos agradecer por esse dia, Pai, por esse culto, Deus. Peço que essa palavra, Pai, Senhor, abençoe o pastor, que ele possa ser canal de bênção por essa congregação, Senhor Deus. Agradeço também por todo esse mês, Pai, e por todo esse ano, Pai. Eu peço que o Senhor esteja conosco, Senhor Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Miriam. 248.
hino especial a apresentar ao nosso Deus.
Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo de número 133. Salmo de número 133. Salmo de número 133. Em reverência à palavra do nosso Deus, eu quero convidar os irmãos a colocarem-se em pé, por gentileza. Salmo de número 133. São apenas 3 versículos. Eu queria ler com os irmãos, todos nós juntos, são 3 só apenas, dá para a gente ler juntinhos os 3? Vamos ler? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. O Senhor é quem ordena a vida. O Senhor é quem ordena a vida para sempre. É o Senhor que ordena a bênção. Eu queria que os irmãos sentassem-se. Nós temos alguns irmãos que durante esta semana precisam da cobertura nossa de oração. Quinta-feira o pastor Barnett passará por uma cirurgia no seu joelho. Oramos pela manhã, queremos confirmar os cuidados do Senhor, o seu servo. Seu Reinaldo Mantovani também vai precisar fazer uma cirurgia reparadora. Ele fez uma vez e vai ter que restaurar. Dona Luísa Custódio ainda precisa dos cuidados do Senhor. Dona Luísa Polidoro está conosco, precisa ainda das nossas orações para que Deus dê a ela força nesse tratamento que ela está fazendo. Seu Ageu, eu quero que os irmãos orem por ele também. O Sérgio Hausmann, na semana passada ele passou por uma cirurgia, onde ele fez uma amputação da parte da perna, um pouco abaixo do joelho. Era para ter alta hoje, mas eu não tive contato com a família, não sei se ele teve ou não teve. Durante a semana a gente informa aos irmãos. Vai precisar de oração nossa para essa nova fase, a sua adaptação nessa situação que ele está passando. Dona Adina Wick precisa também que nós visitemos o pai em favor da sua saúde. Seu Manuel Coutinho também. Deus possa visitar esses irmãos. Ali na comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos orar agora por esses irmãos nossos que se encontram enfermos, para que Deus os visite e lhes restaure a saúde para a nossa alegria e para o louvor da glória do nosso Deus. Curve sua cabeça, ore, portanto, ao Senhor, pedindo a bênção dele sobre os nossos irmãos que se encontram precisando de cuidados nessa área de saúde. Eu quero convidar o presbítero Abdiel, que venha aqui à frente e ore em nome da igreja, todos nós por esses irmãos, tá? Por gentileza. Obrigado, Abdiel. Bondoso Deus e Pai, somos imensamente gratos, Senhor, por todas as bênçãos que Tu nos concedes.
e pelo privilégio, Senhor, que Tu nos dás de podermos estar na Tua casa para louvarmos, bendizermos o Teu nome e aprendermos da Tua palavra. Nesse momento, Senhor, buscamos a Tua presença em favor dos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. Cada um com a sua dificuldade, com os seus problemas. E queremos, Senhor, que Tu estejas dirigindo a vida de cada um. Aqueles que estão dependendo das assistências médicas, Senhor, que Tu dirija cada médico para que eles apliquem o procedimento que Tu tens determinado para a cura de cada um deles, Senhor. Que eles possam descansar confiados de que Tu estás cuidando de cada um deles, Senhor. Esteja também com seus parentes, nesse momento que possam estar apreensivos, que Tu conforte os seus corações e dê segurança de que Tua mão estará agindo firme e livremente na vida dos Teus servos, Senhor. Cuide de todos aqueles que foram citados nesse momento. E também daqueles, Senhor, que não conhecemos, mas que merecem, devem, recebem a Tua presença em suas vidas, Senhor. Guarda-nos, Senhor, guarda-os para Ti mesmo, em nome de Cristo Jesus e através dele que oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém, amém. Vamos cantar louvores a Jesus? Queria dar um aviso rápido que as inscrições do acampamento de adolescentes do feriado do Carnaval estão abertas. Então, se você é um adolescente ou tem um sobrinho, um filho, um neto, alguém que você queira mandar, converse com um de nós, um dos líderes, que vai ser bênção, se Deus quiser. Agora eu convido aqueles que puderem para se colocar de pé. E o primeiro cântico desse momento é Eu Te Busco. E lá em Jeremias 29:13 diz que se buscarmos a Ele com todo o nosso coração, o encontraremos. E no 14 diz que Ele se deixará ser encontrado por nós. Então que a gente possa realmente a cada dia buscar a Ele com tudo que temos, tudo que somos. No silêncio do estar.
desse momento é novo, é a primeira vez que a gente canta, a gente cantou no Prelúdio, e é uma música que acho que vai ser cantada várias vezes esse ano, porque ela está bem relacionada com o tema do ano de intimidade, que fala sobre o lugar secreto, que é onde começa a nossa intimidade com Deus, onde nós fechamos a porta e o nosso Pai que vem em secreto nos recompensa. Então que a gente possa realmente pedir para ir mais fundo no conhecimento dele, estar cada vez mais perto dele.
E a última música que a gente vai cantar é Aclame ao Senhor, e que realmente isso seja constante nas nossas vidas, a gente louvar e agradecer a Ele por aquilo que Ele fez, e ter consciência de que, como igreja, a gente adora em unidade, a gente está cultuando em unidade, e agradecendo a Ele por aquilo que Ele fez, por ter vencido a morte, por ter rompido o véu, nos dado acesso à presença do Pai por meio dEle. Salvador,
Obrigado. Todos os domingos, nesse exato momento, as nossas crianças vão para um lugar especial. Não um lugar distante de nós, mas um lugar perto de Deus. A ideia é que alguns professores, durante a semana, foram trabalhados e treinados para ensinar os nossos filhos e netos na linguagem que eles entendem. A ideia é que o culto seja entendido e alcançado por eles. E esses professores então se prepararam para isso. E esse é o momento em que eles vão sair. Nós vamos agora cantar um cântico e depois orar. E eles irão para um culto especial. Não é um cultinho, não. É um culto. Tá bom? É um culto mesmo. A gente queria chamar as crianças para vir aqui na frente, cantar com a gente. Nós vamos cantar sobre o amor de Jesus e como Ele nos ama, independente do nosso tamanho, se a gente é gordo, magro, branco, negro, não importa, Ele nos ama. A Ana Paula e o Wagner estarão com filhos aqui, cantando assim. E enquanto não chega, eu queria que o Wagner viesse aqui orar, pedindo a Deus que abençoasse essas crianças e o culto infantil delas. Obrigado, Wagner. Obrigado. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque é uma alegria ver a tua casa cheia de crianças. É verdade. A gente vê e a gente se alegra com eles. Pai, isso é bênção nas nossas vidas. Te pedimos que o Senhor abençoe a vida deles nesse momento, Pai, cuidando e já ensinando os teus caminhos, passando para eles também, Pai, para que eles sintam o teu amor. Eu te agradeço, Pai, e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado.
Obrigado. Os irmãos podem sentar. Está conosco o professor Guilherme. Ele foi enviado pelo seminário para as aulas do CTM nos últimos 3 meses, não é isso? Ele esteve conosco. Em uma das ocasiões ele cultuou Jesus aqui. Na outra ele foi pregador lá no Monte Castelo e hoje nós o convidamos para trazer a palavra de Deus. Eu o conheço há muitos anos, ele foi minha ovelha lá em Queiroz. Ele é daquela terra boa. Eu queria que o seu Nelson venha aqui à frente orar por ele, seu Nelson. Para que Deus fale ao nosso coração pelo pastor Guilherme e em seguida ele estará com a palavra. Obrigado, seu Nelson. Pode ser. Te agradecer muito pela oportunidade de termos que estar na sua casa para os irmãos louvarem e agradecer o teu nome. Agora, Senhor, eu te coloco o teu servo, a tua mulher, nas tuas mãos, para que tu possa usá-lo, para que transmita aquilo que nós precisamos, que nós possamos estar com nossos corações abertos para receber a tua palavra. Nós te louvamos e agradecemos por isso, servo. Nosso perigo, nós te louvamos e agradecemos por essas vezes, em nome do amor de Jesus. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Privilégio, uma alegria estar aqui com vocês. Como o pastor Waldenberg bem disse, enviado pelo CTCEB, e trago um abraço do nosso seminário para a igreja. Tenho servido ao Senhor desde 2016, ali no seminário, como professor residente, junto com o pastor Frank. Muitos conhecem o pastor Frank, que já esteve aqui com os irmãos há alguns anos atrás. E é um privilégio poder, pela segunda vez, cultuar ao Senhor com os irmãos e hoje poder trazer a palavra, compartilhar a palavra do Senhor com vocês. O pastor Waldenberg faz parte da nossa história, né? Fez meu casamento com a minha esposa Tainã. Ele começou a fazer parte da minha história bem antes dele me conhecer, né? Porque ele fez o batismo da minha esposa, ainda quando eu era adolescente, e anos mais tarde fez o nosso casamento. Louvo a Deus pela vida do pastor, da Beth, toda a família, e agradeço pelo convite. E nós do seminário há pouco tempo começamos o nosso curso teológico por módulos aqui, em São José dos Campos, e talvez você que deseja estudar mais a palavra do Senhor, aprender mais da palavra do Senhor, é uma oportunidade que você tem de poder, um final de semana por mês, se dedicar ao estudo da palavra do Senhor. Professores vêm do seminário, outros professores convidados. Aqui nós temos alguns alunos aqui, né, na igreja, o Davi, o Thales, Ariel, mas quem? Lá em cima, a turma lá, que estão estudando conosco já, né, há algum tempo. E quem sabe você também não pode fazer parte da próxima turma. Em fevereiro a gente começa um novo módulo do nosso CTM aqui em São José dos Campos, está funcionando da igreja Monte Castelo, Igreja Cristã Evangélica do Monte Castelo. Vai ser um grande prazer poder compartilhar a palavra com vocês ali também no nosso curso teológico por módulos. Tá bom? Vocês estão convidados a participar conosco e orem por nós. Orem pelo nosso seminário, nosso novo reitor, né? Esse ano houve mudança na diretoria. Nós pedimos aos irmãos que estejam orando por nós. E com certeza nós também estamos orando por todos vocês. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4.
Nós leremos do versículo 1 ao 16. Efésios capítulo 4. Verso 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. A unidade que glorifica a Deus. Uma pergunta: é possível ter uma unidade que não glorifique a Deus? Existe uma unidade na qual Deus não é glorificado? Sim. Nós olhamos para a palavra de Deus, se nós voltarmos lá em Gênesis capítulo 11, nós vemos o relato da Torre de Babel. E o texto de Gênesis nos diz que o povo era um só, tinha um só propósito, uma só língua. Eles estavam engajados no propósito de construir aquela torre e de exaltar o seu próprio nome acima de todas as coisas. Uma unidade ali, porém, uma unidade que não glorificava a Deus. Uma unidade que glorificava os homens. Deus deseja para a sua igreja, para o seu povo, uma unidade em que o nome dele seja glorificado nessa unidade. Onde as pessoas possam olhar para a igreja do Senhor Jesus, observar a unidade do povo de Deus e glorificar ao nosso Pai que está nos céus. No final do capítulo 3, olhando aqui para o contexto de Efésios, a carta aos Efésios basicamente é dividida em duas partes, do 1 ao 3 e depois do 4 ao 6. E no final do capítulo 3, Paulo está orando ao Senhor pela igreja do Senhor. E no finalzinho da sua oração, no verso 21, ele diz: a ele seja a glória
na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele termina o capítulo 3 e termina a sua oração dizendo: o propósito final da vida da igreja é que Deus seja glorificado na sua maneira de viver, que Deus seja glorificado e que em Cristo a igreja unida num só propósito, o nome do nosso Senhor será de fato assim glorificado. Do capítulo 4 ao 6, então, Paulo começa dizendo como Deus será então glorificado na igreja. E ele responde, ele continua essa ideia, trazendo várias aplicações práticas para a igreja, ali em Éfeso, onde a igreja poderia viver de maneira digna. E ao viver de maneira digna, Deus de fato seria glorificado. Paulo não é o primeiro a dizer isso. Jesus já havia dito aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 5, verso 17, 16 e 17, ele fala que a igreja, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O propósito final da igreja é glorificar a Deus por meio da sua vida. E uma das formas de glorificar a Deus, segundo Efésios capítulo 4, é viver uma unidade verdadeira. Uma das maneiras que a igreja tem de glorificar o nome do Senhor é viver uma unidade. Deus é glorificado na igreja, quando a igreja vive em unidade, uma unidade bíblica e uma unidade verdadeira. Essa unidade, porém, que Paulo fala que não é apenas uma unidade institucional, uma unidade mecânica. Vai além disso, é uma unidade interna, orgânica. Existe algo muito mais forte que nos une do que apenas uma instituição. Vai muito além disso. A igreja, às vezes, está unida. Nós estamos unidos, às vezes, num só hall de membros de uma igreja, mas às vezes essa unidade não se vê na prática, no dia a dia da nossa igreja, na vida orgânica, no crescimento, no desenvolvimento da nossa fé, no caminhar cristão. E é exatamente dessa unidade orgânica interna que o apóstolo Paulo está falando conosco. A unidade que glorifica a Deus, ela está fundamentada na vocação cristã e fundamentada no próprio Deus. Ela é enriquecida pelos dons que Deus dá, concedidos por Cristo. E essa unidade gera crescimento na igreja, contribuindo para a maturidade da igreja, protegendo a igreja dos enganos e ajustando o corpo de Cristo, que é edificado em amor. Esse é um resumo da nossa mensagem de hoje. E nesse texto, o apóstolo Paulo traz para a gente, inspirado pelo Espírito do Senhor, pelo menos 3 marcas de uma unidade que glorifica a Deus. 3 marcas de uma unidade que glorifica a Deus. A primeira marca que nós podemos ver de uma unidade que glorifica a Deus é que ela é uma unidade bem fundamentada. Ela tem um bom fundamento. A unidade que glorifica a Deus não é uma unidade à maneira humana. Não é uma unidade criada por nós mesmos. É uma unidade fundamentada, em primeiro lugar, na vocação cristã. Veja o primeiro versículo do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A unidade da igreja está fundamentada nessa vocação cristã. Quando Deus te chamou das trevas para a luz, Ele também te chamou para viver unido ao corpo de Cristo.
Quando Deus nos salvou, quando Cristo nos alcançou com a sua graça, Ele nos alcançou para vivermos unidos a um povo, a igreja do Senhor. Ele nos alcançou para vivermos e desfrutarmos de uma comunhão verdadeira, como nós lemos no Salmo 133. Uma comunhão agradável. E é nessa comunhão que o nome do Senhor é glorificado e que a igreja é edificada. A unidade, ela tem esse fundamento firme na vocação cristã. E Paulo, quando fala da vocação cristã aqui, ele apresenta algumas virtudes decorrentes dessa vocação. É como se essa vocação fosse um grande guarda-chuva. A vocação cristã é um guarda-chuva e as virtudes cristãs estão debaixo desse guarda-chuva. E ele cita algumas virtudes aqui. Ele faz um apelo solene à igreja, ele faz um rogo à igreja. Eu rogo a vocês que vivam essa vocação. E essa vocação, ela apresenta algumas virtudes. Ele diz, versículo 2, a humildade. Com toda humildade. Humildade é uma atitude, é uma virtude totalmente contrária ao orgulho. A humildade colabora muito para a unidade da igreja. Por isso que quando a igreja é chamada pela vocação cristã a viver verdadeiramente o evangelho, uma das primeiras virtudes que devem aparecer na vida cristã é a humildade. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala sobre isso. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Então Paulo traz para a igreja em Éfeso essas virtudes que colaboram para a unidade da igreja. Muitas vezes a igreja é afetada, há divisões ou há dificuldades nos relacionamentos por causa da falta da humildade. Quando nós deixamos de reconhecer os nossos erros e sermos humildes o suficientes para dependermos do Senhor e pedirmos perdão e perdoarmos uns aos outros. Outra virtude que ele diz é a mansidão. A palavra usada aqui, ela é usada para animais domesticados. Animais mansos. Você é manso? Será que nós temos aprendido com Jesus, vivemos essa vocação cristã em humildade e mansidão? Jesus era assim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Virtudes cristãs, virtudes que nos levam a ser parecidos com Jesus. E isso colabora muito para que a igreja viva em uma verdadeira unidade. Outra virtude, com longanimidade. Longanimidade é aquela paciência alongada. Aparece em Gálatas como fruto do Espírito, a longanimidade. Como a longanimidade contribui para a unidade da igreja? Se essas virtudes, humildade, mansidão, longanimidade, fizerem parte da nossa vida cristã no dia a dia, nós estaremos de fato contribuindo para a unidade da igreja. Seja longânimo, tardio em irar-se, muita paciência. Isso é fruto do Espírito Santo em nosso coração. Quer viver uma vida de unidade? Você que é casado, sem longanimidade, dá para manter a unidade? Quantas vezes você tem que usar a sua longanimidade no seu casamento? Mansidão no seu casamento? Humildade no seu casamento? Não precisa falar, é só pensar. Não fale nem para sua esposa, né? Senão ela vai ter que ter muita longanimidade com você, né? Mas
Pense nisso, na igreja não é diferente. Para mantermos uma boa comunhão, precisamos dessas virtudes cristãs, uma boa unidade. E Paulo continua ainda no verso 2, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Esse dar suporte ao nosso irmão, em amor. Não é um suporte porque eu tenho que suportar, mas é um suporte em amor. É um amor de entrega, é um amor real. É um amor que a gente também aprende com Jesus. Essa parte do texto termina com essa palavra tão importante para a unidade: amor. Amor. Lembre-se disso. Pense nisso dia a dia. Quantas vezes nós deixamos de amar? Quantas vezes nós deixamos a humildade e a mansidão e a longanimidade de lado? E isso muitas vezes prejudica a unidade do corpo de Cristo. A vocação cristã envolve todas essas virtudes. Por isso a vocação cristã contribui diretamente com a unidade da igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. A unidade que glorifica a Deus, ela é bem fundamentada na vocação cristã, mas ela também é bem fundamentada na pessoa de Deus. A unidade cristã, conforme o texto vai continuando a partir do versículo 3 até o versículo 6, o apóstolo Paulo está nos mostrando que essa unidade se baseia na pessoa de Deus. A palavra uma, nesse trecho aqui, aparece pelo menos 7 vezes. Três dessas ocorrências aqui aparecem a palavra se referindo à pessoa da Trindade, o nosso Deus, a Trindade. Veja no versículo 3 para frente: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E no verso 4, há somente um corpo e um Espírito. A pessoa do Espírito de Deus. A terceira pessoa da Trindade. E o texto continua. No verso 5 ele diz: há um só Senhor. A segunda pessoa da Trindade, Cristo, o nosso Senhor. E no versículo 6, um só Deus e Pai. Veja que Paulo está falando sobre a igreja que deve viver em unidade. E essa unidade da igreja está baseada na unidade da pessoa de Deus, na Trindade. Essa unidade da igreja está baseada na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade vive uma unidade perfeita. São 3 pessoas distintas, porém um só Deus. Não há divisão entre eles e confusão entre eles. Uma unidade verdadeira. São 3, porém um só Deus. E a igreja precisa refletir a unidade da Trindade na sua vida. Assim como o casamento deve refletir a união entre Cristo e a igreja, a igreja, em sua unidade, em sua comunhão, deve refletir a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Será que nós temos refletido essa unidade? Como é desafiador vivermos essa unidade, né? Como é desafiador. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que dependemos da maravilhosa graça do nosso Deus. Essa graça tão abundante
que supera as nossas limitações, as nossas dificuldades de vivermos unidos em alguns momentos. E por meio desse Espírito Santo que forma um só corpo, nós podemos sim sermos um. Nós podemos sim viver em unidade e glorificar a Deus. Jesus ele fala sobre isso lá na sua oração sacerdotal em João 17, quando ele ora pela igreja. E ele lá no versículo 20, Jesus disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha a oração de Jesus. Como eu e o Pai somos um, sejam eles também um. E um, só é possível ser um se eles estiverem em nós. Sabia disso? Uma unidade verdadeira só pode ser experimentada se estivermos em Cristo. Por isso, o povo mais unido dessa terra deve ser a igreja. A igreja deve ser o povo mais unido dessa terra. Porque há algo muito maior que nos une. É um só Senhor que nos une. É uma só fé, é um só batismo, é um só Espírito que nos une. E lá no verso 6, em Efésios 4, ele diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Uma só família. É um só Deus sobre todos nós. Portanto, somos uma família em Cristo Jesus. E devemos viver essa unidade que glorifica a Deus. Mas uma unidade que glorifica a Deus também tem uma outra marca, segundo o texto aqui. Ela é uma unidade enriquecida pelos dons. Essa seria a segunda marca que o apóstolo Paulo destaca a partir do versículo 7. A partir do versículo 7, a segunda marca da unidade que glorifica a Deus é que ela é uma unidade enriquecida pelos dons. Os dons enriquecem a unidade da igreja. Os dons unem ainda mais a igreja. Os dons nunca devem dividir a igreja. Paulo está falando de unidade e ele começa e continua, na realidade, o texto apontando para a necessidade dos dons. E a partir do versículo 7 ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E ele diz no versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Os dons enriquecem a igreja. E Cristo nos dá esses dons que precisamos para viver em unidade. Cristo une a igreja com os dons. O próprio Jesus trabalha em favor da nossa unidade, nos dando os dons que nós precisamos para nos unirmos. Na igreja em Corinto, os dons estavam dividindo. Quando os dons não são bem utilizados, os dons perdem os seus propósitos. Quando nós utilizamos os nossos dons pensando em nós mesmos, nós não contribuímos para a unidade da igreja. A igreja deve compreender que os dons enriquecem a unidade da igreja e eles devem unir cada vez mais a igreja. No verso 8, o apóstolo Paulo cita o Salmo 68. É um salmo que é um apelo a Deus, para que Deus venha socorrer o seu povo. E nesse salmo,
ele usa uma figura de linguagem mostrando como se Deus fosse um rei vitorioso, que vence a batalha. E dos despojos, ele vem ao Monte Sião e divide os presentes e reparte esses despojos com o povo. E ele aplica isso a Cristo, dizendo que Cristo veio à terra. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, subiu vitorioso aos céus, como um rei vitorioso, e assim repartiu aquilo que ele conquistou. Ele deu dons à sua igreja. Você conhece o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? De que maneira o seu dom tem contribuído para a unidade dessa igreja? De que forma o dom que Cristo deu a você tem contribuído para a comunhão, para o fortalecimento da igreja do Senhor que se reúne nesse lugar? Pensemos nisso. E Paulo cita aqui alguns dons. Paulo vem citando a partir do versículo 11, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Cristo nos muniu com dons, especialmente aqui ele está citando os dons ministeriais. Os apóstolos que fizeram o fundamento da igreja, os profetas, os evangelistas, e hoje nós temos os pastores e mestres, os quais Deus usa hoje para contribuírem para a edificação da igreja e para a unidade do corpo de Cristo por meio do ensino, do pastoreio. Os pastores são dons de Deus para nós, são presentes do Senhor para nós. São presentes do Senhor para a nossa vida. Louvo a Deus pela vida de muitos homens de Deus que Ele usou para a edificação da minha vida e da igreja na qual eu congregava. Tenho certeza que você também, hoje, agradece muito ao Senhor pela vida dos pastores e mestres que Deus tem usado para a edificação dessa igreja. Que presente de Deus para nós. Seja grato ao Senhor pelos dons que Ele dá à sua igreja. Seja grato ao Senhor pelos dons que Ele deu a você e utilize esses dons para a edificação da igreja. Esses dons que enriquecem a unidade da igreja, eles são dados para o serviço e para a edificação, no versículo 12. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você reconhece a importância desses dons na sua vida hoje? Na vida da sua família, na vida desta igreja? Como é bom sabermos que Deus supre nossas necessidades, inclusive as necessidades dos dons que nós temos para a edificação da igreja. E uma terceira marca que o apóstolo Paulo traz aqui, em Efésios 4, a partir do versículo 13, é a unidade que gera crescimento. A unidade que glorifica a Deus é uma unidade que gera crescimento. A unidade que não glorifica a Deus, a Torre de Babel, lá na Torre de Babel, não produz crescimento, não vai adiante. A unidade criada por homens, a unidade criada por motivações pecaminosas, ela não segue adiante. O projeto daquela torre parou no meio do caminho, nem no meio chegou. Para alcançar o céu, faltava muito para chegar no meio, né? A unidade foi interrompida por Deus, porque não glorificava a Deus. Porém, a unidade da igreja
ela gera crescimento, porque ela honra o Senhor. Ela é trabalhada pelo próprio Senhor. É o próprio Senhor Jesus que me une a você. Muitos aqui eu estou vendo pela primeira vez. Mas se você é um crente em Jesus Cristo, salvo, regenerado pelo Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer que eu e você somos um. Mesmo sem conhecer você. E o pastor Waldenberg diz, não, aquele é crente mesmo, pastor. Então eu e você somos um. Somos um em Cristo. E essa unidade que gera crescimento na igreja pode ser vista inclusive em Atos capítulo 2. Ali, depois do versículo 42 para frente, nós vemos a igreja ali, vivendo em comunhão, partindo pão de casa em casa, desfrutando de uma comunhão verdadeira. E o que acontece? A cada dia ia acrescentando o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja vivia o verdadeiro evangelho e Deus ia acrescentando aqueles que estavam sendo salvos. Deus tem acrescentado salvos a essa igreja. Deus tem alcançado pessoas por meio do testemunho de comunhão e unidade que essa igreja vive? Eu creio que sim. E a minha oração é para que Deus continue fazendo isso. E que você faça parte desse processo maravilhoso de viver em comunhão e viver para a glória de Deus. E por meio dessa comunhão, Deus vai acrescentando pessoas, Deus vai alcançando vidas, Deus vai salvando pessoas. Então essa unidade, ela contribui para a maturidade da igreja. Veja que quando a igreja vive em unidade, quando essa unidade está bem fundamentada na vocação cristã, na pessoa de Deus, do Deus triuno, quando essa unidade ela é enriquecida pelos dons e a igreja vive essa realidade, naturalmente, ela vai contribuir para a maturidade dos membros dessa igreja. Naturalmente. Será uma consequência. Veja o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, diz, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nosso objetivo é crescer em maturidade, em experiência cristã, em vivência cristã, a cada dia mais, tornando-nos mais parecidos com Jesus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, dia a dia, de glória em glória, mais parecidos com Jesus, mais próximos de Jesus. Ninguém consegue isso sozinho, porque o plano de Deus para o nosso crescimento espiritual é que esse crescimento espiritual se dê pela igreja. É que esse crescimento espiritual se dê na comunhão com os irmãos, onde eu posso usar o meu dom para edificar, e eu posso receber a edificação do meu irmão pelo dom que ele tem. Ninguém cresce na vida cristã sozinho, sem congregar com a igreja. E hoje, infelizmente, muitos têm tentado viver uma vida cristã separada do corpo, sem igreja. Cristão sem igreja. Cristo, eu quero Cristo, mas não quero a noiva de Cristo. É possível ser crente, ser cristão, mas não estar no corpo de Cristo? Não é possível. Veja que Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele nos diz, a palavra de Deus nos exorta,
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixem de congregar. Por quê? Porque eu preciso estar no meio dos irmãos para desenvolver o meu dom e para ser abençoado e edificado pelo seu dom. Que coisa maravilhosa, essa interdependência que Deus criou na igreja. Não tem como estar ligado a Cristo, que é a cabeça do corpo, sem estar ligado ao corpo. Um galho fora de uma árvore, cortado, ele seca. Um membro do nosso corpo cortado, ele morre. Precisamos estar juntos para cresçamos à medida da estatura da plenitude de Cristo. E no versículo 14 ele continua dizendo que essa unidade que gera crescimento, além dela contribuir para a maturidade da igreja, ela protege a igreja dos erros e das heresias. Porque quanto mais unidos, mais fortes nós somos. Veja o que ele diz no versículo 14. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O propósito é para quê? Para que não sejamos como meninos. Para que cresçamos. Se vivermos essa unidade, a igreja estará mais protegida. Não sei se vocês já viram aquelas imagens que geralmente mostram as savanas, os animais, e vem um leão faminto, e quer pegar um grupo de uma zebra ou um outro animal, mas se esse animal ele estiver sozinho, é mais fácil de pegar, não é? Ele está desgarrado, é uma ovelha desgarrada, é uma zebra desgarrada. Mas se eles estiverem em manada, juntos, é mais difícil do leão conseguir pegar um deles. Eu já vi várias vezes, achei interessante. E a igreja, quanto mais unida numa só fé, num só batismo, num só espírito, mais protegida das ciladas do inimigo ela estará. Mais firme ela estará. Ela não é uma igreja menina. Não é uma igreja cheia de criancinhas espirituais. É uma igreja que aprendeu a viver em unidade. É uma igreja que aprendeu a viver em comunhão. É uma igreja que entendeu que nessa comunhão, como diz o Salmo 133, o Senhor ordena a bênção nessa comunhão, nessa unidade, a vida para sempre. Então é uma igreja que estará protegida destes que induzem ao erro, dessas artimanhas dos homens, como diz no versículo 14, que induzem ao erro. Agora, se você se afastar, cuidado, você está mais vulnerável ao ataque do nosso inimigo. E essa palavra aqui, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, é a palavra usada para agitação do mar mesmo. Já viu o mar como não sabe para onde vai, né? É onde o vento leva. O mar agitado de um lado para o outro, não tem um percurso correto, não tem um objetivo. E muitas vezes existem cristãos assim, agitados de um lado para o outro, porque não estão vivendo essa unidade verdadeira, não estão desfrutando das bênçãos dos dons que Deus concedeu à igreja. E terminando, essa unidade que gera crescimento na igreja, que glorifica a Deus, ela gera crescimento ajustando o corpo. O corpo cresce bonito e sadio. Não cresce um corpo deformado. A igreja do Senhor Jesus não é deformada. A igreja do Senhor Jesus cresce, como diz o versículo 16,
de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, sendo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. É um corpo que cresce bem ajustado, é um corpo que cresce no prumo, bonito. Às vezes nós nos sentimos tão limitados para viver essa unidade. Parece que às vezes é uma utopia. Mas a Bíblia nos ensina que não depende de nós que somos pecadores. Depende do nosso Senhor. É Ele quem edifica a igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, disse Jesus. Eu edifico a minha igreja. Eu confio nesse construtor que edifica essa igreja, que nos mune com esses dons, que nos abençoa de maneira maravilhosa. E bem, a palavra de Deus diz que aquele que começou essa boa obra em nós, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Uma certeza eu tenho, a igreja nunca será destruída. Pode passar por grandes tribulações e perseguições, mas a igreja nunca será derrotada. A unidade da igreja nunca será derrotada, porque Cristo está fazendo essa obra em nós. Cristo está munindo a igreja com tudo o que ela precisa para viver essa unidade verdadeira. Que a unidade dessa igreja, a Igreja Cristã Evangélica Central de São José dos Campos, seja uma unidade verdadeira, uma unidade bíblica, para que essa igreja cresça em número e maturidade também, pelo sábio uso dos dons, e que Deus seja, nessa igreja, glorificado. Que Deus seja glorificado na sua vida, na unidade dessa igreja, e que pessoas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar no Cântico ao Nosso Deus, Salmozinho 287. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. 287, a mensagem do Senhor. Quem pudesse colocar em pé.
Obrigado por sua presença. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Deus abençoe e fortaleça. Quero convidar para estar na porta central, recebendo os cumprimentos e cumprimentando os irmãos, o aniversariante de amanhã, o presbítero Josué e a sua esposa Fernanda, na porta central, por gentileza. Na porta lateral, quero convidar o diácono Daniel e a sua esposa Marfisa. Na porta da praça, o Rubens Muramoto, Rubens Alexandre Muramoto, junto com a sua esposa Jeane, a Janete, aniversariante de amanhã, Dona Bete e eu. Tá bom? Francisco, vem cá orar ao Senhor Jesus, encerrando assim nossa reunião. Obrigado. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos informou a Tua mensagem, que o Senhor possa nos ajudar a sermos mais obedientes a ela. Pedimos por toda a Tua igreja, meu Deus, que possamos refletir verdadeiramente a imagem de Cristo, com mansidão, com humildade, acima de tudo. Abençoe nesta semana, meu Deus, continue conosco nos nossos afazeres. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Pai. Amém. Deus te abençoe. Deus fortaleça a tua fé, direcionando os teus passos, guardando a tua casa do que é mal. O Senhor abençoe a tua saúde, abençoe a tua vida, direcione a tua vida. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias de Cristo Jesus e a sua graça, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.